Bom dia, boa tarde, boa noite, querida Paulinha. Saudades de você. Bom dia, Brasil! Olha, Rê, você sabe que eu adoro essa sua provocação quando você fala, vamos sair da tech, vamos para o humano, porque eu sei que você sabe, sempre traz essa provocação, mas muitas vezes eu tenho que explicar, né, que realmente esses mundos eles estão conectadíssimos, né? Oi. Nossa, olha, eu não sei se eu sirvo para ficar de última aqui, não. Porque, gente, assim, ó, vocês vão explodindo meus botões aqui de um jeito. Eu saio conectando uma coisa com a outra, assim, porque eu não conhecia essa prática esportiva que o Juliano trouxe hoje. Eu estava até aqui no paralelo perguntando para o meu namorado se ele já conhecia e tudo mais, porque eu não conhecia, e ele trabalha com games, né? Mas eu fiquei aqui, gente, aí os olhares, né? Conforme o Juliano foi passando o vídeo, eu falei assim, gente, que interessante, né? Porque de repente a gente consegue reduzir a necessidade de produzir uma bola, né? A gente consegue reduzir os itens físicos que a gente produz, mas por outro lado, né, a gente sabe que toda essa produção tecnológica, tudo que a gente vê na superfície, né, da inteligência artificial, essa brincadeira toda com o chat GPT, tá custando bem caro, né, para nossa natureza e tudo mais. Aí a gente vai o quê? Para o Albert, falando de nanotecnologia, botando ali uma expectativa de que a gente consiga otimizar cada vez mais isso, para realmente a gente não explodir com toda essa história, porque como muito bem colocou Veloso, né? E eu sempre falo, só não vê quem não quer. A conta não está fechando. Não tá, gente, né? O Veloso trouxe a história da crise. Eu tenho visto, Veloso, muito mais num processo de transição, de evolução. Vamos entender que estamos evoluindo de uma economia que está obsoleta, né? E aí eu trago muito o quê? Da minha economia da paixão. Então, vamos lá, hoje, na verdade, estou aqui, ó, num Bom Dia Brasil, boa tarde, Áustria, mas resgatando boa noite, Brasil, porque aconteceu ontem aí em São Paulo, para quem está em São Paulo, a celebração do Prêmio de Design de Varejo, que é promovido pelo RDI Brasil. E eu tive a honra de integrar o corpo de jurados dessa avaliação. Então, até deixo aqui as saudações para todos os projetos, não só os premiados, né? Mas todos os projetos aí do nosso varejo no Brasil, porque, gente, é muito bacana observar e realmente assim autenticar o quanto a gente tem de evolução, quanta coisa bacana está acontecendo no nosso Brasilzão, né? Porque a gente tende muito a focar naquela história da síndrome do vira-lata, né? Até no começo desse ano, que parece que já tem uns 10 anos, mas no começo desse ano, quando eu estava no Brasil, eu fiz um post no Instagram que ainda é bem atual, assim, porque passando pelo varejo ali, claro, né? São Paulo, ainda muito central, mas passando pelo varejo em São Paulo, assim, fica muito evidente como a gente realmente não está atrás de nada nem ninguém, muito pelo contrário, a gente tem muita oportunidade de evoluir se a gente realmente acender o nosso protagonismo. E eu quero falar um pouquinho disso para vocês hoje, trazendo aqui um case de uma loja que eu visitei recentemente ali na passagem por Tóquio. Né? Inclusive, eu abordo essa loja naquele material que eu trouxe algumas semanas para vocês, que é um material sobre Japão e regeneração. E eu trago aqui de novo, né? Reforço aqui de novo, porque a gente tem trazido tantos diálogos legais, assim, para quem ainda não conferiu, eu estou super aberta às trocas regenerativas que esse conteúdo tem provocado. Mas vamos lá, o case é a Jordan Road, né? Uma loja ali que, inclusive, tem uma colega, Annelise, que trabalha com varejo, que esses dias fez um post falando sobre esse case, porque é o tipo de case que encanta o varejo, né? Porque ele tem o que eu brinco, todo o pacotão varejo atual. Então, é uma loja que tem uma atmosfera arquitetônica super imersiva, tem uma narrativa de visual merchandising super consistente, né? Então, bem bacana de navegar, tem um monte de pontos de ativação de experiência, inclusive envolvendo tecnologia. Então, tem estúdio de conteúdo, tem um espaço de jogos, tem área de personalização, tem ali aparente, né, a operacionalização de omnicanalidade com clique e retire, enfim, né, é realmente um universo que, para quem curte varejo, é um prato cheio. Mas o que eu queria trazer como destaque aqui é o que está
por trás de tudo isso, até mesmo porque esse é o grande desafio do varejo hoje, né? A gente está muito acostumado no varejo a enxergar as coisas que acontecem da porta para fora, né? Do balcão em diante. E os nossos desafios hoje de inovação no varejo, até mesmo pela ascensão, né, da tecnologia, da inteligência artificial, que mexe muito ali com a nossa operação e com a nossa cultura, eles estão da porta para dentro, né? Então a gente precisa olhar um pouco mais para backstage, né? E o grande ponto, né, assim, desse case da Jordan World, qual que é? Gente, assim, a Jordan World, ela começa em um produto, né? Um produto, um tênis do Michael Jordan, que se expandiu para uma linha completa. E hoje já tem um canal proprietário, que é essa loja que tem já em 2 localidades do mundo, uma delas Japão. Quando a gente olha para isso, a gente fala assim, tá, ok, da onde vem essa força de expansão que o varejo tanto busca, por sinal? Começa em comunidade, né? Todo negócio, toda estratégia de negócio é pautado em comunidade, o que é o princípio das economias regenerativas, né? E eu já trouxe isso algumas vezes aqui. A gente olha cada vez mais para a comunidade, para coletivo, para cocriação, né? Então, a gente enxergar isso como um ponto de partida é muito interessante, mas o grande segredo é entender o seguinte: esse é um ponto de partida que nasce do protagonismo, né? Da onde vem a força de comunidade? De um protagonista, né? No caso, a gente está falando aqui do Michael Jordan. Então, essa evolução para a comunidade, muita gente busca ali no pertencimento, né? Ah, eu quero criar um espaço de pertencimento para o meu consumidor, para chegar na comunidade, mas ela nasce do protagonismo. O protagonismo, ele nutre e é nutrido pelo pertencimento, e daí sim a gente tem uma lógica de rede de comunidade, né? E não à toa, até mesmo a marca, né? O tênis Jordan é um dos maiores protagonistas ali do modelo de negócio de revenda, que é um formato de negócio muito ancorado também às economias regenerativas. É isso, queria trazer um pouquinho dessa pauta aqui para vocês hoje. Aproveitando que eu estou falando de varejo, vou deixar mais um convite aqui de conexão para quem estiver na NRF de 2024, daqui um pouquinho mais de um mês, aquele grande evento, aquela feira, né, de varejo que acontece em Nova York todos os anos. Já falei aqui também para caramba disso esse ano. Eu vou estar por lá, então me dê um toquinho. Eu vou estar integrando, na verdade, o grupo da Brasil Varejo. Eu estou ali no corpo de curadores. Então, para quem trabalha e para quem não trabalha com varejo, já passou da hora da gente entender que essa nova economia expande as fronteiras, né? Fica aqui o convite dessa conexão. Eu vou levar um pouquinho aí de toda a metodologia de jornada de economia da paixão para esse grupo. Enfim, vai ser muito bacana e a gente vai trocando aí nas próximas semanas sobre isso. Fico por aqui, Rê.